noite a todos. Obrigado por terem vindo. Em Israel, na comunidade árabe, existem os clãs que a gente conversou na primeira e segunda aula. Então, nem sempre com o mesmo sobrenome quer dizer que é a mesma família, né? Então, ele conta um pouco, ele tem 18 anos ou 19 anos. E eu queria só que vocês escutassem o que ele fala a respeito de Israel, árabe muçulmano. If there's anything you can take from my personal story, is that first of all, coexisting is possible. My name is Mohammed Zouabi, and I'm an Israeli Arab, 18-year-old Israeli Arab from Nazareth. Zouabi is a pretty big and influential family in the state of Israel. Now I have to clarify that in Arab terms, a family is basically a tribe, a clan. I know that many of you guys think that if they have like 10 or 15 cousins, that means that they have a big family. Well, let me tell you this. I have 15,000 family members only in Israel. Only in Israel. I grew up in Nazareth. Geographically, it's located in northern Israel. Demographically, it's a city that represents Israel's multiculturalism. It's a city where Jews, Muslims, Christians, and many others live together peacefully as friendly neighbors. This diversity, even within families, within small communities, represents what Israel is all about. Now, growing up in Israel as an Israeli Arab, I had the option of studying in Arabic-speaking schools, and I had the option of studying in Hebrew-speaking schools. The very fact that Israel has an educational system for its Arab minority in their tongue language, an educational system that will help them preserve and keep their culture and history, is pretty concrete evidence that Israel is actually helping its Arab community preserve its cultures and identity. I love calling Hebrew-speaking schools in Israel sort of reflection to the Israeli society. You see Jews, Muslims, Christians, and others all studying together, all working together, and all coexisting together. The very fact that people coexist on a daily basis in Israel with each other is a side of Israel that is not being highlighted today in the world. Honestly, this respect of other cultures is the Israel I know, and the Israel I defend, and the Israel I love. And that's what I want you to remember. Yes, I'm an Arab Muslim who also happens to be gay and vegetarian. I'm an Arab Muslim who has been helped by Muslims, Christians, and Jews in the only Jewish country in the world. If that's not a message of hope and peace, I don't know what is. Thank you. Boa noite a todos, tudo bem? Eu preciso um pouco de ajuda de vocês, porque eu falo português, mas português em um nível médio, eu acho. Por isso tem coisas que não são muito claras, por favor. E eu vou explicar um pouco. Mas eu entendi que todo mundo aqui fala hebraico, não? Não? Ok, tentei. Meu nome é Fares Saib, eu sou o vice-cônsul geral e cônsul político aqui em São Paulo, sul do Brasil, aqui no consulado. Eu fico aqui agora 2 anos e meio, mais ou menos. O meu cargo aqui sou responsável sobre assuntos políticos em geral. Hasbara, eu acho que vocês agora, todo mundo aqui entende esse termo Hasbara. Minha responsabilidade no consulado, relações comunitárias com comunidades diferentes, menos comunidade judaica, porque o nosso cônsul já está muito envolvido na comunidade judaica, mas outras comunidades, por exemplo, evangélicos, comunidade negra. Eu também fiz muitas... eu tentei muito também aproximar para a comunidade árabe que tem aqui, porque eu sou druso, eu druso sou árabe, eu falo árabe, a minha língua principal é árabe, mas é muito difícil. Tem também aqui em São Paulo comunidade drusa pequena, com centro cultural, lar druso brasileiro, mas a maioria deles são de Líbano e Síria, imigrantes. E por isso eles não gostam dessa relação, porque eu sou aqui um representante político de Israel, para eles é um pouco um problema pequeno. Por isso, não foi muito sucesso, mas o ano passado fizemos um jantar para a comunidade muçulmana na casa de Rabino Schlesinger. Eu fui também uma tentativa bem legal. Olá, e terminamos agora, desculpe. Mas...
Como André já falou, eu sou druso. Mais disso, meu pai nasceu em Síria. Ele chega em Israel em 53 como imigrante de trabalho. Ele foi muito pobre em Síria, muitos problemas em Síria. Em 49 e 50, o vizinho de meu avô fala com ele: vai para a Palestina, os judeus têm agora um país lá e tem trabalho, vai lá. Ele entra em Israel em 49, em 50 ele entrou na polícia israelense. Em 53, minha família, meu pai, avô, meu tio, passa a fronteira de Síria para Líbano, entra em Israel como imigrantes da agência judaica. Meu pai faz aliança em 53 como druso. Isso, o Mohamed Zobi aqui fala isso coisa que Israel significa. Eu acho que minha história é pequena, não história grande, pequena, de minha família. Filho de imigrantes árabes de país inimigo. Em uma geração, o filho dele é diplomata que representa Israel fora de Israel. Isso, pensa sobre isso. Todo mundo tem imagem de Israel que tem judeus, tem árabes, tem conflito, só isso. Mas tem agora muitos exemplos diferentes. Meu pai foi para o exército israelense por 28 anos. Os drusos participam no exército obrigatório. Eu fui também. Mas eu sou druso, que representa o Estado judaico, mas eu fui para a escola da igreja grega, árabe. Isso mistura, isso é Israel. Eu posso agora terminar minha palestra, isso é Israel para vocês, mas vamos lá um pouco. Eu acho que tem muitas coisas que eu vou falar que vocês conhecem, mas vamos falar um pouco de background. Israel hoje, pouco mais de 8 milhões, a maioria são judeus, tem também comunidade árabe 21 e 4% do outros. Em breve vamos falar que são os outros. Israel é bem grande. Eu acho que Israel é mais ou menos o mesmo tamanho de Acre. Mas todo mundo conhece Israel, mas não tem brasileiros que conhecem Acre. Não. Todo mundo conhece Israel. Israel é um país pequeno, mas está centro da mídia, centro da política mundial. Que eu quero vocês lembram desse slide. Isso. Israel é o maior país no mundo que investe na inovação e tecnologia. Centros de pesquisa e desenvolvimento, Israel investe mais de 4% da PIB na tecnologia. Por isso, hoje, Israel, que até os primeiros anos de 90 foi país com mercado fechado, mais esporte de Israel foi pouco tecnologia, maior agricultura, outras coisas. E em pouco tempo, agora estamos o Startup Nation. Isso explica como mudamos. Poucas datas importantes na história de Israel. Vocês conhecem o que essas datas significam? 17, Balfour. Esse ano celebramos 10 anos para a Declaração Balfour. 49, o plano de divisão entre dois países, um árabe e um judaico. 48, em 14 de maio, estabeleceu o Estado de Israel. 67, Guerra de 6 Dias. 73, infelizmente, Yom Kippur. Yom Kippur foi uma crise grande na sociedade israelense, em total, porque depois da Guerra de 6 Dias, os israelenses certam que somos o maior e mais forte no mundo. O 73,
muda muito o pensamento israelense. Depois da guerra também, pouco tempo depois da guerra, também o mapa político de Israel mudou. Muitos anos da governo de Mapai, que depois muda para Marach, depois Avodah, Partido de Trabalho. Depois da guerra, o Likud, a direita, ganhou mais força. 77, você conhece que ocorre nesse ano? O acordo de paz com o Egito. 77, o Sadat chega a Israel. 78, o acordo foi fechado. 79, esse acordo foi assinado, sim? Não assassinado, e Sadat pouco depois. 82, Israel, toda a península de Sinai, Zerá. Todo mundo fala hebraico. Legal. 85 é um ano muito significativo para Israel. Está relatado para isso, porque a crise econômica em Israel foi em 85. O governo israelense, que foi governo com dois líderes, Shamir e Peres, eles fazem rotação como primeiro-ministro. Durante a crise, a inflação em Israel foi 400%. O mercado israelense mais ou menos acabou. O que eles fazem? Eles fazem o plano que se chama Tochnit HaHatzalah, o plano de... não lembro o nome exato. Resgate. Para abrir o mercado israelense. Isso que começa. Abrimos o mercado para empresas internacionais. Benefícios com taxes, impostos para empresas internacionais. Criar um mercado de estudantes, empresas de estudantes para essas empresas internacionais. Muito rápido, muitas empresas como Intel, IBM, primeiras empresas americanas grandes, abrem centros em Israel. Essa conexão entre empresas internacionais, academia e governo muda tudo o mercado israelense. Parte desse plano foi os negócios com o mundo árabe, porque até últimos anos de 80 tivemos o embargo árabe contra Israel. O que é o embargo árabe? Você conhece o embargo árabe contra Israel? Isso começa em Khartoum, na reunião de líderes árabes em Khartoum, com 13 naus. E foi que cada empresa internacional que investe em Israel não pode trabalhar no mundo árabe. Israel é um país bem pequeno, um mercado bem pequeno. O mundo árabe tem agora 1 bilhão e pouco. Na época foi pouco menos de 1 bilhão de pessoas. É um mercado bem maior do mercado israelense, por isso o embargo foi muito eficiente. Mas Israel começa a falar com o mundo árabe. Em 91, em Madrid, Shamir, Netanyahu foi também lá como secretário do governo. Pela primeira vez falaram com palestinos e com o mundo árabe. Depois, em 91 foi também Madrid e também a guerra em Iraque. 93, o acordo de paz com os palestinos, Oslo. Que Oslo faz? Também, agora tem muita crítica sobre esse acordo, mas que ocorre depois de Oslo, que o mercado israelense abre totalmente para todo mundo. Todas as empresas grandes começam a investir em Israel. Falamos sobre Microsoft, Motorola,
que abre muito, também fábrica e também PED em Israel. O primeiro McDonald's em Israel, 96. Primeiro McDonald's, 96. Coca-Cola entre Israel só em 94 ou 95. Pepsi, desculpa. Não tivemos Pepsi em Israel. Muitas empresas abrem em Israel. 94 o acordo com Jordânia, 95, 4 de novembro, 2 dias depois de meu aniversário. Infelizmente, o nosso primeiro-ministro Rabin foi assassinado. Isso também foi uma crise bem grande na sociedade israelense e na política israelense. Muitas acham que até hoje temos influência desse evento bem triste. Em 2000, vocês conhecem o que ocorreu em outubro de 2000 na comunidade árabe em Israel? Porque depois vamos falar um pouco sobre árabes, sobre democracia em Israel. Isso foi um ano muito significado, porque em outubro foi demonstração da população árabe em Israel. Manifestação. 13 árabes nesses eventos. A crise dentro do governo israelense, sociedade israelita judaica em Israel e comunidade árabe foi bem grande. E depois, quando falamos sobre eleições do mesmo ano, os árabes participam, só 18% dos árabes participam na eleição. A maioria deles não participam. Não fui para... Isso também foi bem intenso. 2005, Ariel Sharon fez que se chama em hebraico Itnatkut, todos os vilas israelenses, que foi em Gaza, na faixa de Gaza. Saem de Gaza, agora Gaza não tem judaicos em Gaza, não tem israelenses em Gaza, não tem exército israelense em Gaza desde 2005. Agora, infelizmente, Gaza está controlado via Hamas. Isso é muito relevante que quando falamos sobre dois países, Israel e Palestina, povo palestino, a ideia de nacionalismo palestino começa só, tem um pensamento nos anos 30 do século XX e depois da Guerra de 6 Dias, porque nunca foi um país palestino. Não tem até 1914 toda essa área foi otomano, turcos. Depois da Guerra Mundial, os franceses, britânicos e italianos, aqui em Líbia, em Etiópia, em mais lugares. Mas nossa região foi dividida entre os franceses e britânicos. Britânicos, sim. É claro que 47 é o plano de dividida, que divide a Palestina. O Palestina é o nome do mandato britânico para essa região. O Palestina é incluído Israel de hoje, Cisjordânia, Gaza, por certo, e tudo Jordânia. Isso foi tudo região, foi parte da Palestina. A parte de Jordânia foi Ever HaYarden, o primeiro nome da Jordânia, que em 23 foi Ever HaYarden, o Transjordânia. Os britânicos mandam tudo isso, Transjordânia e Iraque, para dois irmãos, Abdallah e Farouk. O rei Abdallah, o rei de Jordânia, ele é avô do rei Hussein, o padre do rei Abdallah de hoje. E o Farouk foi o rei de Iraque. É uma história muito interessante até 1868, mais ou menos, os drusos, meu povo, controlam toda essa área de Síria, Líbano
e Israel até a montanha Carmel. Por isso não tem vilas drusas sul da Carmel. O Sofia Dalt el Carmel na montanha Carmel são as vilas drusas mais sul. Em Israel tem 130 mil drusos. Em Líbano, que o Líbano é o centro da elite drusa, politicamente, financeira, o mais forte são em Líbano, tem mais ou menos 200 mil. Síria tem 500 mil drusos. E a maioria deles ficam no sul da Síria, ou parte da montanha árabe, montanha drusa, agora o nome da montanha drusa. E todo mundo agora, Israel, Jordânia e coalição, quer que o druso fique muito forte lá, porque há únicos que são na fronteira entre ISIS e Jordânia, são meio milhão de drusos lá. E por isso ninguém, não o governo sírio, não o ISIS, ninguém faz ações contra os drusos na região lá. Porque é muito forte e tem suporte de todo mundo. Só para isso. O pensamento druso começa em Egito no século X. Durante o califata fatimida. Isso foi um pensamento filosófico e científico dentro das escolas muito avançada no mundo muçulmano na época. E depois esse pensamento muda para pensamento mais religioso, como um grupo mais. Por isso, para os muçulmanos, eles têm maior problema com os drusos de outros cristãos e judaicos, porque para eles cristãos e judaicos são povos de Deus. Para eles somos ultimamente infidels, porque saímos do mundo muçulmano e começamos um pensamento novo, pensamento religioso novo, um pensamento novo sobre Deus, sobre o humano dentro do universo. Ou para os muçulmanos, para o pensamento religioso muçulmano, foi muito. Isso foi ação contra eles. Por isso, os drusos, até hoje, tem mais drusos nas montanhas por causa de segurança. Em Líbano, montanhas de Shuf. Em Síria, ou montanha árabe, no sul de Síria. Não tem muitos nas regiões baixas. Em Israel também. Todos os drusos são na montanha Carmel e Galileia. Por essas causas, historicamente, e por causa de segurança. Mas para explicar quem são os drusos, precisamos mais um encontro. Porque tem muitas questões que é muito difícil explicar, porque o pensamento druso é secreto. Só drusos religiosos podem estudar e ler nossos livros sagrados. Eu não posso estudar isso. E o Alcorão não é um livro sagrado de vocês? Não, só religiosos. Não importa mulheres ou homens. Por isso, o pensamento druso, a sociedade drusa é muito árabe no dia a dia, muito oriental. Também quando falamos sobre relação entre homens e mulheres, muito oriental, mas a pensamento druso, a mulher, por exemplo, pode mandar divórcio para o homem. Isso é um forte bem grande para mulheres. A mulher pode ser líder religioso e político, religioso por certo, e muitos homens podem vai lá para estudar com ela, para estudar dela, isso é uma coisa que não tem em outras religiões. Por exemplo, esses no mundo muçulmano não gostam, porque não podemos, drusos não podemos casar, graças a Deus, mais de um. Mas essas muitas coisas que o mundo muçulmano não acredita. Ok, isso foi um brief sobre os drusos.